taca de dúvida até umas horas hoje. Ok? Então vamos lá, povo lindo, de estequiometria até que enfim, vamos dar uma folga em orgânica, a gente ainda não terminou, porque ainda falta vermos a parte das reações orgânicas e de isomeria. Mas por agora a gente dá uma acalmada, vamos entrar em fisicoquímica pelo menos para respirar, né, Jessiquinha? Que a gente também precisa respirar um pouquinho a mente e para outro conteúdo, uma coisa que não tem muita relação com a orgânica. E hoje, para desesquentar nosso cérebro, a gente vai entrar em estequiometria, que é o primeiro assunto da minha concepção, o assunto mais importante de físico-química. Não existe, gente, mais nada importante do que, no caso, não existe mais nada, né, mais importante em físico-química do que estequiometria. Porque vocês vão perceber que todos os outros conteúdos vão depender diretamente ou até indiretamente do conhecimento que a gente vai adquirir hoje em estética. Ok? O próprio nome já está dizendo, né, galera? Ó, metria significa medida. Então, agora a gente vai começar a aplicar um pouquinho de matemática na química. Mas não precisa se desesperar, não, viu? Quem não gosta de matemática. Tipo, ai, meu Deus, eu não gosto de matemática, portanto, eu vou odiar a estequiometria. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, porque a estequiometria só usa a regra de 3, cara. Só isso. Não tem nada do que a gente ficar agoniado, não. Treinar, fizer os exercícios bonitinhos que o professor passa, que o professor ele recomenda, eu garanto a vocês que vocês vão conseguir. Só de estequiometria a gente vai fazer em torno de 190 exercícios. Então, assim, se não aprender agora, não aprende nunca mais. Aprende nunca mais, assim. E é se dedicar, eu tenho certeza que vocês vão conseguir, beleza? Então, vamos lá, galera. A primeira coisa que eu vou começar a falar com vocês de estequiometria é apresentar para vocês a unidade de medida que a gente trabalha em estequiometria. Ô, Feitozinha, toda vez que a gente vai falando de estequiometria, pô, a gente vai utilizar a unidade U. Professor, o que é que significa isso? Por exemplo, vamos supor que eu queira saber qual é a massa do carbono, por exemplo, ó, a massa do carbono. Se vocês forem observar na tabela periódica, que eu já ensinei a vocês como é que faz para analisar essas informações, vocês vão perceber lá que o carbono ele tem 12 U. Não são 12 gramas, são 12 U. Tem que tomar cuidado. Por quê, gente? Porque esse U aqui vai ser uma unidade de medida que a gente vai chamar de unidade de massa atômica. Ou seja, Feitosa, vou botar aqui, ó. Unidade, U de unidade de massa atômica. Essa unidade aqui, gente, foi criada para medir justamente coisas extremamente pequenas. Porque, Feitosa, não faz sentido, cara. Tu pegar, por exemplo, um átomo, que é um negócio microscópico, e tu querer, sei lá, dizer que um átomo ele vai ter uma massa de tantos quilogramas. Não existe isso. Porque é uma coisa muito pequena. Então, foi que a gente fez. Foi que a gente não, que foi que os químicos fizeram, né? Eles deduziram e eles chegaram ali, eles concluíram que eles iriam padronizar essas informações. E aí, para padronizar, para isso, eles deram um nome. Então, disseram assim, olha, a partir de agora, o que a gente vai fazer? A gente vai dizer que o carbono, ele mede 12 unidades de massa atômica. Ou seja, Amanda, um átomo de carbono tem esta massa, de 12. Prof, como foi que eles conseguiram chegar a esse valor de 12? Suprimiram. No caso, suprimiram. Eles olharam para isso aqui e disseram, não, a gente vai dizer que é isso e acabou. Basicamente isso. Algumas referências dizem que é porque o carbono, ele tem, pode olhar depois, tá, gente, para a tabela periódica, ele tem 6 prótons, e se ele tem 6 prótons, ele vai ter quantos elétrons? Lembra das aulas anteriores? Se ele está neutro. 6. 6, muito bem. Aí, quando você soma 6 com 6, dá 12, por conta disso. Mas, assim, basicamente, Amandinho, os caras, eles disseram, eles olharam assim para o carbono e disseram assim, não, vamos dizer que o carbono tem 12 unidades de massa atômica. E aí, todos os outros, eles fizeram por base, fazendo uma comparação com o carbono. Então, por exemplo, se você for olhar agora na tabela periódica, você vai perceber que o hidrogênio, ele tem uma unidade de massa atômica. O que é que isso daqui significa para a gente, Jéssica? Significa que o hidrogênio ele é 12 vezes menor do que o carbono. Então, ele é uma parte do carbono, ou seja, uma parte de 12. É basicamente isso. Sabe, gente, deu para entender minimamente isso? O que foi que os caras fizeram? Eles disseram, eles deduziram, olharam ali para o carbono e disseram assim, vamos dizer
padronizar a partir desse momento. Comensurar que este carbono ele mede 12. Ele medindo 12, a gente vai fazer uma comparação com todos os outros elementos. Então, se eu tivesse um outro elemento ali que a massa dele fosse 24, por que tá assim? Peraí, viu, gente? É que vocês não têm acesso, mas abriu o negócio aqui. Pronto. Se vocês tivessem um outro elemento A, por exemplo, e a massa deste elemento ele fosse, por exemplo, 24 unidades atômicas, o cara que isso aqui queria dizer, Feitosa, é que este cara aqui, ele é o dobro, ele é 2 vezes mais pesado que o carbono. Porque o elemento central, para a gente poder fazer a medida da massa de todos os outros elementos, é o carbono. Aí deu para entender, né, gente? Que U significa unidade de massa atômica, ou seja, é quando eu estou trabalhando com um único átomo. Depois a gente vai aprender uma coisa chamada de massa molar, que aí já são outros 500. A massa molar, sim, a gente vai usar como unidade de medida o quilograma. Inclusive, tá todo mundo conseguindo me ouvir direito? Todo mundo conseguindo me ouvir bem? Ou alguém não está cortando nem nada, né? Beleza, massa. Se tiver algum problema, falem, que eu tento mudar o microfone, tento ver o que é que eu consigo fazer. Então, até agora é isso. Todo mundo entendeu essa parada de unidade de massa atômica, que é literalmente, Letícia, é o peso de um átomo. Um átomo. Então, cada átomo vai ter a sua massinha bonitinha. Mas se vocês forem perceber, gente, lá na tabela periódica, as massas desses elementos, deixa eu ver se eu encontro minha tabela periódica aqui. Eu acho que eu não vou achar porque eu não lembro onde eu botei as minhas anotações de química. Mas, enfim, se a gente fosse abrir aqui agora, na própria internet, uma tabela periódica, quem tiver pode olhar. Vocês vão perceber que as massas, elas estão quebradas, elas são números quebrados. Sabe por que a gente lê um número quebrado? Porque percebam que dentro desse universo de elementos que nós teremos coisas chamadas de isótopos. O que são isótopos que a gente aprendeu? São elementos que têm o mesmo número atômico. Muito bem, perfeito. Tá vendo? Tem o mesmo número atômico, ou seja, tem o mesmo número de prótons. Só que não é porque eles possuem o mesmo número de prótons que eles vão ter massas iguais. São massas diferentes. Para isso, a gente vai usar como exemplo aqui o cara mais característico, que vai ser o cloro. Gente, nós temos 2 tipos de cloros na natureza. Nós temos um cloro cuja massa é de 35 unidades atômicas, e ele tem uma prevalência ali de 75%. Ou seja, Feitosa, de todo o cloro que existe na natureza, 75% dele é esse cloro de massa 35. Entendeu? Só que não só existe esse cara aqui, não só existe esse cloro 35. Existe um cloro que ele é bem mais pesado, que é o cloro 37. E esse cloro aqui, ele faz parte, ali ele é encontrado em 25% dos casos, ou seja, ele é menos comum do que o de 75. Entendeu isso, gente? Inclusive, esse de 37, os caras usam bastante em armamentos, por ser um gás muito mais pesado, então ele acaba ficando mais tempo na superfície, entendeu? Ele não sobe. Diga aí, Feitozinha. Me fugiu aqui da mente, mas isso é aquele negócio do carbono 14 É isso. que tem, né, nas questões. Perfeito. Que existe carbono 12 e o carbono 14. Muito bem. A mesma coisa, existe o hidrogênio 1, existe o hidrogênio 2. O hidrogênio 2, inclusive, é aquele hidrogênio que a gente diz que forma água pesada, que existe muito, principalmente na Índia. Vocês já viram, gente, aquela água que ela é bem densa, aí a galera joga as coisas nela, parece que as coisas vão bem mais devagar nela, é como se a água ela fosse mais grossa, ela fosse mais espessa. Mas na verdade é só porque aquela água, ela vem da água pesada, que é essa água que tem não o hidrogênio de massa 1, mas tem o hidrogênio de massa 2. Então vocês vão perceber que existem isótopos de quase todos, ou se não de todos os elementos que a gente tem hoje naturalmente. O cloro é igual. E aí, olha só, Letícia, quando a gente vai determinar a massa disso, pô, eu não posso fazer simplesmente a soma delas, ou seja, eu não posso fazer uma média aritmética simples, não existe isso. Porque você tem a prevalência, uma é de 75, outra é 25. Então, tu tá vendo aqui, Gabi, que não são iguais? Então, se não são iguais, qual é o tipo de média que a gente precisa fazer?
Não é média simples, não. Quem lembra? É média aritmética o quê? Quando você tem peso, gente, isso aqui é o peso. Ponderada. Ponderado. Perfeito, muito bem, a ponderada. Então, se eu fosse fazer a média do cloro, vou até botar assim, ó. A média de massa do cloro ficaria assim. O cloro, 35, ela é 75%. Então, eu pego o peso e multiplico pelo dado. Então, eu peguei o 75, multipliquei pelo 35. Por quê? 75% é o peso, ou seja, quantas vezes esse cloro de 75, esse cloro de 35 vai aparecer, vezes o dado dele, que é a massa, que é de 35. E isso aqui, Jéssica, eu vou somar com o peso do 37 vezes a massa do 37. E embaixo, eu divido por quem? Média ponderada. Pela soma dos pesos, né? Então fica 75 mais 25. Eita, nem todo mundo aqui ainda viu média, né? Média aritmética. Vou tentar em matemática dar uma adiantada para a gente entrar nessa partezinha aqui, para a galera que é meu aluno de matemática não ficar muito atrás, viu? Me lembrem, tá? Para eu poder ver. Mandem lá no grupo de matemática. Ei, professor, lembra de ministrar aula de estatística o quanto antes? Colocou então uma paradinha ali na parte de geometria para ver pelo menos essa estatística, porque ela é importante, viu? Não só para cá, para a química, mas também para a física. Vai chegar um momentozinho ali que a gente vai precisar. Mas vamos lá para a gente poder fazer isso aqui. Feitosa e companhia, me ajuda aqui a fazer 75 vezes 35. 5 vezes 5 dá quanto? 25, sobe 2. Desce 5, muito bem. 37, 37, perfeito. Mais 3 vezes 15, 5, 15. 3 vezes mais 7, 11 é 21, 22. muito bem. O 5 desce. 7 mais 5, 12, 12, muito bem. 3 com 2, 6, 5, 6. E aqui? 2. Então, 2.625 mais. Bora fazer ali agora o 25 vezes 37. 25, 37. Pronto. 7 vezes 5, 35. 35. 7 vezes 2, 14 mais 3, 17. 17. Mais, vamos lá, 3 vezes 5, 15, 3 vezes 2, 6 mais 1, 1. 7. Muito bem. Fica 5, 7 com 12, 5, 12 e 7 com 2. 9. Pronto, mais 925, tudo isso embaixo dá quanto? 100, né? É, 100. 100, muito bem, perfeito, ó. Tá vendo? Bora somar 2.625 com 925. Diz aí, Feitosa, ó. 5, 5. 10, 10, 5, 5 aqui. 15, E aqui? 3. Pronto, então fica 3.550 dividido por 100. 35,5. Muito bem, pronto, Feitosa. Se a gente for abrir aí a unidade de medida, se é massa, eu estou calculando a massa do átomo, vai ser o quê? U. Muito bem, que significa o que esse U? Unidade. Muito bem, de massa o quê? Ixi, atômica. Ok. Muito bem, perfeito. Porque eu estou trabalhando com átomo, não estou trabalhando com mol. Então significa isso, Feitosa, que um átomo de cloro tem esta massa aqui, 35,5 Por isso que unidades é de quebrado, né? massa Você atômica. falou. Por isso, perfeito, por isso que é quebrado. Porque eu não vou considerar a massa só de um cloro. Se eu tenho mais de um tipo de isótopo, então eu tenho que fazer uma média ponderada. Inclusive, existem isótopos, Feitosa. Tu vai perceber que vai ser pelo menos uns 3. Então, faz a média ponderada dos 3. Então, deixa eu abrir aqui rapidinho uma tabela periódica, porque a minha eu realmente não vou pegar, não. Tabela periódica PDF. Espera aí. Pronto. Vou abrir aqui a do toda a matéria, que é simplesmente a minha tabela periódica predileta. Ó, eu acho que eu enviei para vocês. Tem lá num. Eu acho que tem no Classroom, esse daqui, viu? Que é a tabela periódica que eu gosto. Ó, vou procurar o cloro aqui. Ó, pronto. Olha o cloro aqui, ó. Olha, Feitosa, quando foi que deu? Ó? 35,45. Aqui ainda foi muito mais preciso. Por quê? Porque a gente consegue observar, Feitosa, que essa massa de 35 que a gente considerou, ela não chega a ser 35. Ela é um pouco menos, ela é 34 ponto alguma coisinha. Deu para entender isso, gente? Então tem essa relação. Vocês podem perceber, ó, que todas elas aqui, ó, estão quebradas. Olha o carbono aqui. Eu disse para vocês que ela era aproximadamente 12.
Mas ela não vai ser 12, ela vai ser 12,011. Por quê? Porque nós temos isótopos. Carbono 14 e, desculpa, o carbono 12 e carbono 14. Beleza? Olha o oxigênio ali, ó. Pronto. 15,999. Tá vendo? Aí a gente, nas questões, considera como sendo aproximadamente quanto? Direto? 16. 16. Muito bem. Aí, na estequiometria, o mais difícil vai ser você lembrar qual é a aproximação. Mas, assim, quem estudou matemática minimamente consegue fazer essas aproximações muito rápido. Olha o nitrogênio ali, que é o cara que está do lado esquerdo do oxigênio. Se eu fosse fazer uma questão, eu consideraria que a massa do nitrogênio seria quanto? 14 fechado ou 15? 14, muito 14. bem. Perfeito, porque está muito mais próximo. Vocês entendem? Agora, o boro, eu consideraria que era quanto o boro? 11. Muito bem, 11. Se ligaram? É isso que a gente vai fazer. Vocês vão perceber que estequiometria não tem segredo. É matemática básica, tem que se manter calmo, tranquilo. E o mais importante, vai resolver uma questão de estequiometria? Porra, faz a questão de forma organizada. O mais organizado que você puder estar ali, melhor. Tem que ter organização. Se não, se fizer parecer na sua cara a resolução, vai errar. Porque estequiometria requer organização na hora de fazer esses cálculos. Então a gente já viu aqui, ó, o que é. Agora, sabe qual é a questão, gente? É que essa unidade de massa atômica, ela mexeu com um cara chamado Avogadro. Eu acho que quase todo mundo aqui já ouviu falar nele, né? O Avogadro, que inclusive existe uma constante de Avogadro. Cuidado para não dizer Avogadro, como eu dizia antes, tá? O correto é Avogadro. Existe uma constante. Esse cara, Feitosa, ele não ficou feliz, cara. Muito bem, isso mesmo, pro céu. Ele não ficou feliz em ver que, pô, cara, como é que você vai ter uma unidade ali de uma coisa que é microscópica e, ao mesmo tempo, você vai aplicar esse cálculo em reações que vão acontecer, que vão... Como assim? Ele, porque, Feitosa, ele olhou para aquilo ali e ele não aceitou esse 12U, esse 12 unidades de massa atômica. Por quê? Porque isso aqui não é comum na nossa vida. A gente é acostumado a medir, a pesar essas coisas, né, a massa, a representar elas em quilogramas, em gramas, e ele não queria deixar isso. E aí esse cara pensou, mas para vocês verem o quanto que a tecnologia, Letícia, ela é importante. Porque, veja, o cara, quando pensou isso, ele questionou, mas ele não tinha como provar, ele não tinha como fazer esse cálculo, por falta de tecnologia. E aí o que foi que ele fez? Ele morreu, o cara teve que morrer, para depois outras pessoas pegarem o estudo dele e continuarem esse cálculo. E aí o que foi que aconteceu? Criaram, então, essa constante ou esse número de Avogadro. Oh, criou-se o número de Avogadro. Este número de Avogadro, gente, o que é que ele dizia? O que é que ele fala? Ele diz, basicamente, gente, qual é o peso, ou seja, qual é a massa de qualquer coisa em gramas. Então ele fez assim, ele disse, olha, beleza, esses átomos eles são medidos em unidades de massa atômica. Mas quantos átomos, Amanda, eu preciso juntar para eu ter aquela unidade que ele colocou em gramas? Foi basicamente isso. Eu disse a vocês lá atrás que o carbono ele pesa, ele tem, né, a massa dele é de quantas unidades atômicas? 12. 12, muito bem. Aí ele queria saber assim, o que é que eu preciso fazer, Feitosa, para esse diabo não ser considerado 12U, mas sim 12 gramas? Porque, pô, isso a gente está acostumado. Você vai no mercado, Feitosa, comprar, sei lá, queijo coalho, você vai comprar em grama. Você não vai comprar em unidade de massa atômica. Isso não existe. Porque unidade de massa atômica é para uma coisa muito pequenininha. Mas se eu estiver trabalhando com uma reação que tem muitos átomos, fica mais fácil trabalhar com grama. E aí ele fez o quê? Criou esse número de Avogadro e disse o seguinte, que esse cara, essa constante seria o número de átomos que existiam dentro de 12 gramas de carbono. Então, ó, o cara contou literalmente quantos átomos estão
contidos em 12 gramas de carbono. Todo mundo entendeu por que foi que tanto, não Avogadro, mas os caras que pensaram, que continuaram a ideia dele. Todo mundo aqui entendeu por que, que eles usaram o carbono, porque não podia ser um outro elemento. Todo mundo conseguiu entender isso. Porque aqui atrás, volta. Quando a gente voltou, a gente estava dizendo que esse carbono ele tem 12. Mas quem foi que disse que ele tinha 12? Como foi que eles provaram que ele tinha 12? Existe prova ou eles olharam para aquele ali e disseram assim, ó, a gente vai considerar que o carbono vale 12. Como foi que aconteceu isso? Quem lembra do que eu tinha falado agora? Porque, por exemplo, como é que eu sei que o cloro tem 35? Muito bem, não tinha provas. Ou seja, eles olharam para ali e disseram assim, ó, a gente vai dizer, a gente vai considerar, muito bem, a gente vai considerar o carbono como 12. E todas as outras massas vão ser uma comparação com o carbono, que tem 12. Então, o elemento que tem 24 é porque ele é 2 vezes mais pesado que o carbono. Deu para entender isso? Deu, né? Por isso que eles usaram também aqui o átomo de carbono. Então, será assim, beleza, eu sei que um átomo de carbono ele tem 12 unidades de medida, 12 unidades de massa atômica. Beleza. Mas se eu quiser considerar que eles são 12 gramas, quantos átomos vão corresponder a 12 gramas? Aí a gente criou esse número de Avogadro. O número de Avogadro, só quero dizer errado. Avogadro, que vai ser, gente, representado basicamente pelo número 6,02 vezes 10 elevado a 23. Prof, a gente viu ali que a Amanda ela considerou simplesmente 6. Beleza, pode considerar 6, inclusive. Boa parte das questões, inclusive Enem, consideram 6,02 vezes 10 a 23, tá? Mas eu vou passar para vocês aqui o que tem nas principais referências. Então, se você pegar ali um livro de físico-química, por exemplo, princípios de físico-química, você vai ver que essa constante de Avogadro ela vai ser considerada como sendo 6,02 vezes 10 elevado a menos 23. Mas aí você tem que estar ligado na questão. É Qual menos vai ser o valor que ela 23 vai ou passar? 23? 23, perdão, se eu disse menos, tá errado. É 10 elevado a 23. Ok? Então, ó, Feitosa, se você pega essa quantidade de átomo de um carbono, por exemplo, você vai, quando você bota isso dentro de uma balança, você vai perceber que isso aqui vai dar exatamente 12 gramas. Isso, muito bem, Amanda. Sempre considerar o que a questão ela vai te dizer, tá? Deu para entender isso aqui, gente? Então, o número de Avogadro não veio para complicar, ele veio para facilitar. Em que sentido? Porra, ao invés de tu estar considerando um negócio ali que ele está em uma unidade que ela não é comum, vamos transformar para unidade comum, que nesse caso seria grama, entendeu? Que não veio para complicar. Vocês entenderam que ela veio para facilitar? Ela veio para deixar a nossa vida mais feliz. E é isso é assim que a gente precisa olhar. Ok? Sim ou não? Isso vai valer para todos os outros, tá? Isso vai valer para todos os outros. E também para moléculas. Deixa eu botar aqui, ó. Vamos supor que eu coloque como exemplo o hidrogênio. Se vocês forem olhar na tabela periódica, vocês vão perceber que o hidrogênio ele tem uma unidade de massa atômica. Então, ó, um átomo de hidrogênio, ele tem uma unidade de massa atômica. Se eu quiser saber quantos hidrogênios tem 1 grama, eu vou dizer que são quantos hidrogênios que vão fechar 1 grama, certinho. Porque um átomo só tem uma unidade atômica. Então, quantos hidrogênios eu vou precisar juntar para dar 1 grama? Não, não, Jessiquinha. Olha para a constante de quem? De Avogadro. Porque foi isso aqui que eles quiseram dizer, ó, que um átomo de carbono ele tem exatamente 12 unidades de massa. Então, neste caso, essa constante, esse número de Avogadro foi criado justamente para te dizer assim, que 6,02
vezes 10 a 23 átomos de carbono juntos, todos eles juntos pesam, não são 12 unidades. São, na verdade, 12 gramas. Porque, Jéssica, o que tu está fazendo? Tu está juntando. Velho, se a gente fosse abrir esse número, ficaria assim, ó. 602, andei duas casas, 21. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Esse número aqui inteiro que eu não me arrisco a ler, porque eu nem sei. Isso aqui é pouco ou é muito? E aí, gente, isso aqui é pouco ou é muito? É muito. É muito. Então, quando tu juntou todos esses carbonos, eles vão pesar, não são mais 12 unidades, mas 12 gramas certinho. Deu para entender isso, gente? Então, veja, se um átomo de hidrogênio pesa essa quantidade, 1 grama eu vou precisar, na verdade, de 6,02 vezes 10 a 23. Porque a gente não pode, Feitosa, decorar essas informações. A gente tem que entender de onde elas vieram. Vocês sacaram agora que essa quantidade, ou seja, quando tu multiplicar esse um átomo por essa quantidade, que é o número de Avogadro, tu vai encontrar não mais em unidade de massa atômica, mas tu vai encontrar em grama. Entendeu isso aqui? Em grama. Prof, para moléculas também eu vou considerar também pô, do mesmo jeito. Também, também, também. Então, Aí, no veja, caso, vamos se supor que eu coloco. tivesse dois Ah, átomos de hidrogênio, como é que faria? pronto, aí uma regra de 3. Que, por exemplo, veja, pronto, não, nesse caso, você quer saber quanto teria dois átomos certinho, esse valor que é em grama ou em unidade de massa. Porque como só são dois, aí a gente considera 2 unidades de massa. Por exemplo, um hidrogênio eu sei que tem 1 unidade de massa atômica. Então, 2 hidrogênios vão ter quanto? Vão ter 2 unidades de massa atômica. Agora, se você quiser saber quantos hidrogênios eu preciso ter para eles juntos pesarem 2 gramas, aí você pega a constante de Avogadro e vai multiplicar por quanto? Se para 1 grama você precisava de 6,02 vezes Vai 10 a multiplicar vinte e por três 2. por 2, muito bem, tá? Então dá 12,04 átomos você vai precisar. Entendi. Tu tá sacando isso? Que foi só uma conversão que os caras fizeram? É só uma Entendi. conversão que eles fizeram. E aí, Feitosa, a mesma coisa. Vamos supor que a gente botasse aqui a água, H2O. Se eu fosse fazer aqui só 1 mol, desculpa, 1 mol não, no caso, se eu fosse considerar somente a massa de cada átomo, ou seja, eu ter a massa atômica, ficaria assim, ó, cada hidrogênio tem quanto de massa atômica? Né? 1 grama. Muito bem. No caso, um U. Porque você está perguntando, eu noto que eu só estou perguntando o átomo. Se ligou? Aí só vai futuramente ser assim quando eu te perguntar mol, que aí é massa molar. Porque vocês, como tu, Feitosa, já passou por esse assunto, tu pode nesse comecinho dar uma confundida, certo? De quando eu perguntar a massa atômica, não é a mesma coisa que a massa molar. Porque essa de grama a gente vai chamar futuramente de massa molar, tá? Mas massa atômica é isso aqui, ó. Quando eu te perguntar qual é a massa desse átomo, tu vai dizer 1 U, ou seja, 1 unidade de massa atômica. E o oxigênio, se a gente for aqui, ó, perceba, se a gente for aqui na tabela periódica, que eu não vou ficar passando o valor para vocês, vocês vão ter que baixar a tabela periódica, criar vergonha na cara. Cadê, meu Deus? Pronto, tá aparecendo, voltou, né? Voltou. Vão ter que criar vergonha na cara e vir na tabela periódica para olhar. Ó, o oxigênio aqui, o oxigênio vai ter aproximadamente quanto? 16. Muito bem. Como eu te perguntei, Feitosa, como eu te perguntei, o átomo, tu vai me dizer que é 16 o quê? São 16 gramas? 16 U. Muito bem, perfeito. Ó. Porque para serem 16 gramas, não podia ser só um átomo. Não poderia ser só um átomo. Teria que ser 6,02 vezes 10 a 23 átomos juntos. Até porque, Feitosa, não faz muito sentido. Um negócio microscópico pesar 16 gramas. Não tem como.
possível. Beleza? Então, ó, se a gente fosse pegar aqui e calcular a massa molecular, porque perceba, a água ela não é um átomo, ela é uma molécula. Porque lembra, qual a diferença de molécula para átomo? Porque átomo feitosa é aquele elemento sozinho. Então, o carbono sozinho é o quê? É um átomo. Mas se eu pego esse átomo e eu misturo, eu junto ele com outro átomo, aquilo deixa de ser átomo e passa a ser uma molécula. Por exemplo, o CO2. CO2 é uma molécula formada por um átomo de carbono e quantos átomos de oxigênio? Quantas? 2. Duas, muito bem, tá vendo? Aí a água ela vai ser o quê? A água ela vai ser um átomo, ela vai ser uma molécula. Molécula. Perfeito, muito bem. Então a massa molecular da água ela tem que ser a massa cada hidrogênio tem um, mas na água eu tenho dois. Então só de hidrogênio eu tenho quantas massas? Eu tenho quanto de massa só de hidrogênio? Duas, né? 2. Muito bem. Mais os 16 do oxigênio. Então, nesse caso, a água, ela pesa, ou seja, ela tem a massa molecular de 18U. Ou seja, Feitosa, se liga. Uma molécula de água tem este peso, só que uma molécula de água, ela também é microscópica. Aí, se eu quiser saber, se eu te fizer essa pergunta aqui, ó, quantas moléculas de H2O eu preciso para ter 18 gramas de H2O, de água? Vocês vão me responder quanto? Quantas moléculas de H2O? Porque, veja, uma molécula de H2O ela tem que peso ali? Qual é a massa de uma molécula? 18 18 o quê? unidades Muito bem. Se eu atômicas. quiser Como é número saber atômico? isso, justo, certo? E você pode chamar também de massa molecular, porque é água, tá? Mas é a mesma coisa. Então, quantas moléculas eu vou precisar juntar para me dar 18 gramas? Não 18U, mas 18 gramas. Olha para quem? Para a constante de quem? Para o número de quem? Então, acho que a galera ainda não entendeu essa ideia. Mas, ó, quanto a gente vai conseguir isso aqui, gente, ó. Então, perceba, se uma molécula de água pesa 18U, eu vou precisar de 6,02 vezes 10 a 23 moléculas para que elas juntas tenham uma massa de 18 gramas. Gente, entenderam isso aqui? Pelo menos minimamente? Ah, é porque 18U é igual a 18 gramas. Isso. Deu, Então, deu, como deu são para sacar isso? iguais, você vai precisar de 6,02. Ah, Isso. é mesmo, é Entendeu? porque você tem que entender um raciocínio de uma pessoa que apenas convencionou algo. Aí é difícil. É muito demais. Não, aí eu entendo. Mas vocês vão ver que vai passando os conteúdos, isso aqui vai ficando um pouquinho mais claro, que vocês vão ver que a gente só vai usar no final a massa molar, tá? Porque, veja, aí, juntando essa ideia, ô Gabi, vindo com essa ideia de Avogadro, foi criado um conceito chamado de mol. Ó, diga aí quem foi a... Diga aí, Amandinha. Fabrício, volta rapidinho, só para tirar uma foto aqui. Aí, Amandinha. Obrigada. Pode passar? Pode, pode. Muito bem. Aí a gente foi que a gente não, eu tenho essa mania de botar a gente. O que foi que os caras fizeram? Eles padronizaram, eles criaram uma outra medida, que foi de mol, porque, porra, gente, é um saco ficar dizendo 6,02 vezes 10 a 23 moléculas. Aí eles foram criar um mol. Gente, um mol equivale a 6,02 vezes 10 a 23 moléculas ou átomos. Peraí.
Pronto. Ou átomos. Então, veja, olha, lá atrás eu estava fazendo esse monte de pergunta para botar vocês para pensarem mesmo, tá? Então, veja, se eu pergunto um átomo de carbono tem que massa? Vocês vão me responder o quê? Um átomo de carbono tem que massa? Gabi? U, muito bem, Jessiquinha. 12U. Mas agora, se eu perguntar um mol de carbono tem que massa? Porque um mol de carbono, eles são quantos carbonos juntos? Ó, 6, muito bem, na 23, perfeito. Essa quantidade de carbono juntas tem que massa? Essa quantidade de carbono juntas que a gente viu aqui atrás, ó. Qual é a 12 massa? gramas. Perfeito, pronto, 12 gramas. Aí, Feitosa, esse valor agora que a gente colocou aqui não é mais a massa atômica. Isso aqui vai ser a massa, que a gente vai chamar de massa molar, que vai ser a massa considerando não o carbono sozinho, mas tipo assim, mais vários carbonos juntos. Aí isso vale também para o hidrogênio, tá? Então, isso aqui é massa molar. É isso que a gente vai usar para resolver as questões. Todo mundo entendeu a ideia do que é mol? Mol é basicamente 6,02 vezes 10 a 23. É um conjunto que tem essa quantidade de moléculas e de átomos. Para você poder não precisar ficar toda hora botando 6,02 vezes 10 a 23. Pô, ninguém é corno também aqui, né? E mesmo quem seja corno também não precisa sofrer desse jeito, né? Então os caras foram e convencionaram, velho. Chamaram simplesmente de mol, que coisa boa. Para não estar precisando escrever demais, né? Porque o cabo vê muita coisa, ó, lá, eu nem vou ler. Tanta coisa que tem. Então os caras foram convencionaram de forma muito mais simples. E é isso. Ok? Deu para entender, gente? Então, se eu perguntar aqui, ó, alguém está com a tabela periódica em mãos? Quem tá? Levanta a mão. Quem tá com a tabela periódica em mãos? Jéssica tá, pronto, beleza. Se eu perguntar agora, ó, massa, muito bem. Se eu perguntar quanto que vale um mol de sódio, vocês vão me responder que é quanto? Um mol de sódio. Vê, lembra, sódio faz parte de que família? Família 1. Então tá em qual coluna? Na primeira. Muito bem, vê aí se encontra. 23. Muito bem, tá vendo, ó? Aí a gente vai dizer que são 23 gramas por mol. Então, isso que eu te dei Mas, não meu foi a Deus, um massa arrodeio atômica. desse para chegar a isso. Mas, Feitosa, tu percebeu que é muito mais interessante tu entender a fundo de onde vem as coisas, ao invés de eu falar assim, ó, leve em consideração que são 23 gramas por mol. Eu não quero que tu decore a informação, eu quero que tu saiba de onde veio. Eu quero que tu saiba, por exemplo, por que foi que os caras criaram essa constante de Avogadro. Entendeu? Para isso. Certo? Eu sei que vocês às vezes ficam assim, eita, não, pô, não gostei, porque é muita coisinha, mas é melhor, gente, é melhor para entender, tá? Certinho? E não fique externalizando isso, não, viu, Jessiquinha? Porque você precisa ser boa, muito boa nesse assunto aqui, porque é ele que vai te dar boa parte das questões de química, que vai levar ali teu TRI lá para cima, viu? Real, não tô nem brincando, você vai perceber. Pronto. Vamos lá agora, ó. Não, calma que a gente vai, futuramente a gente vai gostar. Se liga, é porque essa parte inicial ela é meio ruinzinha mesmo. Aí depois a gente cria, os caras criaram também uma outra coisa chamada de volume molar, pô. Volume, gente, esse volume molar é basicamente qual é o volume ocupado por um mol de qualquer substância. Volume, vou escrever isso aqui. Volume ocupado por um mol de qualquer substância, ok? E aí convencionou-se da seguinte forma, gente.
que este volume molar ele tem que levar em consideração o famoso CNTP. Eita diabos, professor, o que é CNTP? Condições normais de temperatura e pressão. Condições normais de temperatura e pressão. Que foi que os caras observaram que a condição normal de temperatura para o volume molar é que essa temperatura ela seja exatamente de 0 graus Celsius. Mas aí eu vou perguntar para vocês. Se eu estou falando de Sistema Internacional de Medidas, a temperatura pode estar em graus Celsius? Sim ou não? Não. Quem lembra qual unidade de medida que eu tenho que colocar? Kelvin. Kelvin, muito bem. E 0 graus Celsius equivale a quantos kelvins? 273. Muito bem, tá vendo? E a pressão, ela tem que estar em ATM. Naturalmente, nossa atmosfera, ela tem quantas atmosferas? Uma. Muito bem, tá vendo? Um ATM. E aí, olha, para descobrir esse volume, a gente usa uma fórmula lá, que era uma fórmula que a gente viu na parte lá de termofísica. Quem lembra? Que relaciona. Muito bem. Ó. Era a fórmula de quem mesmo? Começa com o seu nome dele. Fórmula de Clapeyron. Clapeyron. Muito bem. Por você, nunca rezei tanto. Ou Pivete Naruto. Perfeito. Se ligaram? Aí, vamos lá. A pressão tem que estar em 1. O volume é o que eu quero saber. Volume molar é o volume ocupado por quantos mols? Por 1 mol. Então, o N tem que ser? Agora, vamos lá. O R, eu podia ter quantos valores do R? Quem lembra? Só na conta. Eram 3, não era? Porque dependia do valor de quem? No valor não, perdão. Dependia da unidade de medida de quem? Alguém lembra? Da pressão? Muito bem, a pressão. Agora não lembro qual eram os 3, não. Pronto. Tem o mais famoso e o mais importante, que é 0,082. Que é quando a pressão ela é dada em ATM. Eu tenho 0,31, que é quando essa pressão ela é dada em Pascal. E eu tenho o último, que é 62,36, que é quando ela é dada em milímetros de mercúrio, mmHg. Como a pressão da gente aqui tem que estar em ATM, então eu vou considerar que essa constante universal dos gases, ela é de 0,082. E a temperatura, para ser ideal, é 273. Então fica, ali eu estou multiplicando 1 vezes V. Vai mudar alguma coisa no V? Não, né? Então, ó, já vou botar. V é igual a 0,082 vezes 273. Façam aí esse produto, alguém. Rapidinho. E me digam. Todo mundo faz, viu? Não é para esperar só o outro fazer, não. Pega um papelzinho, ó, a parte. Eu sempre fico com uns papeizinhos assim, tá vendo? Para fazer. Pelo amor de Deus, a gente tem que treinar a matemática básica, por favor, viu? Eu vejo que tem muita gente aqui que ainda é ruim em matemática básica, viu? Dá 1,986, eu acho. Deu isso? Veja aí, certinho. Refaça ele. Ó, bote 0,082, 273. Oxe, esqueci do 2, peraí, de multiplicar ele. Pronto, veja aí. Pronto, Jéssica fez, ó, 22,386. Jéssica, isso aqui é aproximadamente quanto? 22, quanto, Jéssica? 0,4. Muito bem. Então é isso, gente. O volume molar é isso aqui. 22,4 litros, né? Porque o volume tem que estar em litro. Então significa que a partir de agora, quando a questão falar de gás, volume, vocês vão dizer que 1 mol de qualquer substância tem 22,4 litros. Aí esses 22,4 litros, o professor tirou da bunda o valor? Não, ele tirou de onde? Da fórmula de Clapeyron.
levando em consideração as condições normais de temperatura e pressão. Viu que para tudo existe uma explicação? Inclusive, se vocês forem observar em algumas referências um pouquinho mais robustas, vocês vão perceber que não é 22,4, mas sim 22,7. Houve essa mudança desde 1998, se não me falta a memória, foi 96. Mas, assim, estamos nos ferrando. Não queremos saber. Porque os caras reajustaram o valor dessa constante, tá? Mas, Gabi, isso vai mudar de alguma cor, Gabi? Não. Porque as questões vão levar em consideração 22,4. Certo? Sigam-me os bons, os ruins, duvidem de mim. E é isso aí, tá ligado? Vocês vão ver que os livros, eles vão considerar 22,7 alguns. Mas os mais conhecidos consideram 22,4. Gente, fácil, difícil, me digam aí. Nossa, difícil, é? Cadê? Tranquilo, né? Até agora todo mundo entendeu? Pronto, muito bem. Tem que dizer, muito bem. Minha psicóloga sempre manda, viu, Jéssica? Eu ficar externalizando muito as coisas que são boas. E eu tô vendo que realmente está funcionando bastante, viu? Muito, muito, muito mesmo. Porque também não adianta não, a gente ficar externalizando que tá ruim, tá ruim, tá ruim, tá ruim. Sempre vai estar ruim as coisas. Aí a gente, não nem um momento a gente fica em paz, né, velho? Aí é lasca, viu? Agora, sabe o que é que a gente vai aprender? A gente vai aprender a lidar com equações, porque vocês vão perceber que na química a gente vai ter muita equação, mas isso eu já expliquei em aulas anteriores, viu? Lembra que uma equação química eu vou ter basicamente uma seta separando, tá? Separando. Quem está antes da seta, a gente vai dar o nome de reagente. Quem está depois da seta vai ser o quê? Da equação. Reagentes e... Gabi, cadê tu, Gabi? Acorda, Gabi. Reagentes e... Muito bem, perfeito. Reagentes e produtos. Se ligaram? Então, o que vai separar os reagentes dos produtos são essas setas. No caso, essa seta. Tá certo? Que agora a gente não está trabalhando equilíbrio químico, por isso que a seta vai ser simples. Porque vocês vão perceber que algumas equações vão aparecer com seta dupla. Mas isso aqui a gente só vê em equilíbrio químico, tá? Então, eu nem vou falar agora. Aí, vamos lá. Toda vez que a gente vê, a partir de agora, vocês vão aprender isso de coração. Vão botar no fundo do coração e vão guardar, viu? Vão guardar. Que toda vez que vocês se depararem aqui com uma equação, a primeira coisa que vocês vão fazer é balancear. Isso aqui tem que acontecer, cara. Tá certo? Vi que... Não, mentira, é sério. Menino, que chique. E pior que o Goiás está melhorando bastante, viu? A sua coisa. Aqui em Paulo Afonso tem um médico daqui de Paulo Afonso que ele dá R$ 1.000 para a pessoa mais bem colocada do Enem, se for de escola pública. Ele dá, viu? R$ 1.000. E acho que ele vai aumentar o prêmio agora. Então, legal. Estudem, viu, gente, para poder ganhar alguma coisinha com a nota. Quando eu passei em medicina, eu ganhei R$ 1.000. Enfim, vamos lá. Balancear. A primeira coisa que a gente tem que fazer é balancear, tá, gente? Balancear a equação. Prof, como é que diabos eu vou balancear? Vamos supor que eu coloque aqui essa equação, ó. Tá? E aqui embaixo eu vou botar todos os estados físicos para explicar para vocês o que é que isso vai acontecer. Pronto, gente. Isso daqui, ó. Agora foca aqui. Deixa a galera do Goiás lá ganhar o dinheiro deles, que a gente no Nordeste é outros 500, né? A nossa vida é muito mais sofrida. Vamos lá. Eu tenho aqui essa equação. Essa equação é o quê, gente? Então, a reação, eu estou juntando potássio com cloro e estou tendo isso daqui do outro lado. Inclusive, relembrando dos nossos assuntos de equações de reações orgânicas. Que tipo de reação é essa? Que eu tenho duas substâncias simples formando uma substância composta. Síntese, muito bem. Beleza? Que é a síntese. Como é o nome de, como é o nome que qual é o nome que eu dou a este cara aqui? KCl. Cloreto de potássio. Muito bem. A qual função inorgânica ela faz parte? Cloreto de potássio. É ácido, é base, é o quê? Base. É base, cloreto
É ácido? É ácido. Não, é É sal. sal. É sal, verdade. Tudo bem, tá vendo? Então aqui, ó, agora a gente tem esses dois, a gente tem essa reação toda aqui, ó. Mas essa reação, ela não tá balanceada. Sabe por que ela não tá balanceada? Porque eu tenho alguns índices que vão aparecer aqui na frente, gente. Se não tiver o número na frente, é porque não tá balanceado. E eu preciso balancear. Como é que eu vou fazer para balancear? Primeira coisa, eu vou entender qual é o elemento mais complexo. Eu chamo de complexo, porque eu ensino desse jeito. Tem professor que não gosta, mas aí eles com os problemas deles e eu com as minhas soluções, não é verdade? Então, seguinte, vocês vão no cara mais complexo. Quem é o cara mais complexo? É o cara que tem a maior quantidade de átomos, em termos de número, e a maior diversidade. Vamos supor, eu vejo lá que dois elementos têm a mesma quantidade, beleza. Mas quem é que é mais complexo? Ou seja, quem é que tem mais quantidade juntas? Aí esse cara vai ser escolhido. Bora lá. Potássio. Vocês estão vendo quantos potássios aqui? Só um. E Só dois um. cloros. Muito bem, 2 cloros. E o KCl tem quantos átomos? Um de potássio e um de cloro. Então, 2 também. Até agora deu empate, não foi? Do Cl2 e do HCl. Mas quem é que tem mais variedade? É o Cl2 que tem 2 cloros ou é o O cloreto de potássio? Cl. No caso, ó, esse cara aqui, né? Ó, o KCl, né? Porque ele tem 2 átomos, mas ele tem 2 átomos distintos. Entendeu? Então é com ele que eu vou começar. É por ele, ó. Ele é o cara mais complexo de todos. Ele é o mais diferentão. E agora eu venho aqui e coloco, ó. Como é que eu vou começar a balancear? Eu já vou botar de cara aqui. Vocês lembram da teoria, da teoria, meu Deus, vocês lembram da lei de Lavoisier, que eu expliquei lá no começo do ano, que falava sobre a proporção das massas? Aqui, gente, vai ter que garantir isso, pô. Nesse caso, a gente tinha Lavoisier, que falava sobre a proporção, e tínhamos Proust, que falava sobre as massas, né? Então, essas duas leis vão valer para cá também. Ou seja, vamos supor, Gabi, que os dois reagentes juntos, eles tenham 24 gramas. O reagente aqui do outro lado também tem que ter 24 gramas, pô. Porque a quantidade de átomos tem que ser igual de um lado e de outro. Então, veja o que foi que eu fiz. Primeiro passo foi identificar quem era o mais complexo. O segundo passo, colocar na frente desse cara mais complexo. E agora eu vou ver quantos potássios eu vou ter desse lado aqui. Quantos potássios? Né? Pronto, massa. Do outro lado eu tenho que ter quanto para garantir tanto a lei de Lavoisier quanto a lei de Proust? Preciso ter quantos potássios do outro lado? Para garantir essa proporcionalidade. Não é um? Então, eu tenho que ter um. Então, para ter um, na frente desse cara, eu tenho que botar quanto? Um, porque aí mantém um. Agora, vamos lá. Cloro. Deste lado, quantos cloros eu tenho? Um, né? Do outro lado, eu tenho que ter quantos cloros? Um também. Mas eu tenho quantos cloros aqui, gente? Conta, conta. Quantos cloros eu tenho? 2. Não pode. Então, eu botando uma aqui na frente, dá para balancear? Não. Aí o que é que eu tenho que fazer? Apagar tudo de novo e recomeçar. Só que se um não deu certo, quem é o próximo número? Coloca 2. Perfeito. Então, quantos potássios eu vou ter desse lado dos produtos? 2. Então, eu tenho que botar quem aqui na frente desse potássio? 2 também. Quantos cloros eu tenho do lado dos reagentes? Do lado dos produtos, perdão. 2. Então, quantos eu tenho do lado dos reagentes? Dos reagentes. 2 também. Então, eu venho, ó, e coloco só uma aqui, porque não vai mudar nada. E aqui agora eu estou balanceado. Balanceei. E sabe quem são esses números verdes que eu coloquei aqui? Esses daqui são os números de mols de cada um. Ou seja, quando eu pego 2 mols de potássio que estão ali em estado sólido, junto com 1 mol de gás cloro que está em gasoso, eu vou formar 2 mols de KCl, de cloreto de potássio. Diz aí se deu para entender até agora. Bora fazer mais outro? Ó, se eu botar assim, ó. E vamos rapidinho, porque ainda tem que dar tempo de fazer questões hoje, viu? E não é só de balanceamento, não. Quero que dê tempo de ver as coisas real. Magnésio
mais O2, isso resultando em MgO. Pronto. Deixa eu botar aqui todas as unidades, os estados físicos. Muito bem. Perfeito, vamos lá. Eu vou começar por quem? Balanceando por quem? Ó, vou fazer assim, esse é o primeiro elemento, segundo elemento, terceiro elemento. Vou começar por qual elemento? Tá vendo, Jessiquinha? Vai ficar uma delícia isso. Pelo terceiro, porque veja, quantos átomos eu tenho no primeiro, gente? Rapidinho, para poder dar tempo. A gente vê, quantos átomos eu tenho no segundo? E quantos átomos eu tenho no terceiro? Quantos átomos? Tenho dois, né, gente? Porque eu tenho um de magnésio e um de oxigênio. Então, esse tem dois, esse aqui também tem dois. Mas dentre o segundo e o terceiro, quem é mais complexo? O primeiro, o segundo, o terceiro. Então, eu já vou começar pelo terceiro. Jéssica, então se eu for começar pelo terceiro, eu boto o quanto aqui de frente já? Para tentar balancear. Bora começar tentando botar um. Tu já foi da ideia do dois. Mas vamos tentar botar um. Se eu botasse um, eu teria que ter quantos magnésios do outro lado do reagente? Um. Aí eu teria que ter quantos oxigênios do outro lado? Mas aqui eu já teria dois. Então já quebra, já cai por terra. Aí vem para a tua ideia, que tu já foi espertíssima. Botou dois, porque ficam dois magnésios, e botando um aqui na frente eu fico com dois oxigênios. Balanceou. Todo mundo está entendendo isso? Amanda, tu entendeu? Ok. Letícia, tu entendeu, Letícia? Às vezes ficam mais caladinhas, eu fico com medo de não entender. Gabi também entendeu. Feitosa, entendeu também isso aqui, Feitosa? A primeira aula tu tinha assistido o minha. Acredito que tu tenha lembrado, né? Eu falava muito sobre estequiometria, mas porque assim, Feitosa, naquele ano que você participou, você não era minha aluna. Então, assim, tecnicamente eu não cobrei de você para você aprender de verdade, mas dessa vez agora você é minha aluna. Então, você vai ter que aprender por bem ou por mal, entendeu? Para não perder nenhuma questão de estequiometria. Eu não aceito que aluno nenhum meu perca questão de estequiometria. Nem Enem, nem qualquer outro concurso. Não pode. Pode também. Perfeito, Gabizinha. Pode botar meio. Sabe por que eu não gosto de botar meio, Gabi? Porque boa parte dos alunos sente dificuldade quando é para balancear com meio. Aí eu evito trabalhar com fração. Eu prefiro trabalhar com números naturais. Mas pode botar meio sim. Só de você já ter notado isso, já mostra que você tem um bom domínio de matemática, viu? Um excelente domínio de matemática. Bora para outro exemplo aqui. Eu vou fazer mais três só e aí acabou, viu? Ó, vou botar isso aqui. PbSO4. Aí, gente, eu não vou colocar os estados físicos, não, viu? Mais Na2S. Tudo isso resultando em PbS mais Na2SO4. Muito bem. Pronto. Gente, eu vi uma equação química. Vi uma equação química. O que é que eu tenho que fazer? A primeira coisa que eu tenho que fazer é o quê? Me deparei com a equação. A primeira coisa, tem que fazer o quê? Aí todo mundo Identificar diz, qual é o gente, mais complexo. isso, porque a gente vai fazer o processo de quê? Balanceamento. Ok? Então vamos lá, para ver qual é o mais complexo. Bora contar. Quantos átomos tu tem aqui? Nesse primeiro? 5. 5 por que 5? Tu tem o Pb, que é um. Tu tem Ah, um tá. S e tu tem 4 Entendi. oxigênios. Tem É quantos? verdade. Tem 3. Por que 3? Eu 6. tenho 6. Muito bem, perfeito. Aí tu tem quantos átomos aqui? 3. 3, muito bem. Por que foi que as meninas tinham respondido? Gabi e Jéssica responderam que isso aqui tem 3. Tem 3 não, né, gente? Porque ó, você tem um Pb, um chumbo. Você tem, ó, então você tem um chumbo. Você tem um enxofre e você tem quantos oxigênios? Ó, 4. Cuidado, viu? Se liga. Aí agora, esse outro aqui, a gente tem quantos átomos? Chumbo com enxofre. 2. 2 e esse último. 7. 7. Vamos começar por qual? 1, 2, 3 ou 4? O 4.
Muito bem. Esse é Já começa, perfeito. Já começa botando quem lá na frente? o 1. Perfeito, muito bem. Vou botar aqui um. Ó, gente, eu queria muito mudar a cor desse pincel, mas aqui tá travado. Deixa eu ver se eu consigo. Ah, consegui. Não já tá Então, balanceado, não. beleza. A gente vai ver. Bora verificar se tá ou não, viu? Ó, botei um. Se eu botar um, eu tenho que ter quantos sódios do outro lado? 2. Dois. Aí aqui eu já tenho dois. Para que aqui permaneça dois, eu preciso fixar qual valor aqui na frente? Para não mudar. 1. Muito bem. Aí vamos lá. Ó, já balanceamos o Na, mas ainda falta o enxofre, certo? Mas, não, na verdade, nem o enxofre, porque o enxofre eu ainda tenho aqui. Então eu já não posso mexer nele. O Bora ver logo oxigênio. o oxigênio. Tem que ter quantos oxigênios? Do outro lado. 4. Olha, aqui eu tenho 4. Para manter, eu preciso botar quem aqui na frente? 1. Muito bem, tá vendo? Ó? Do outro lado, eu já completei todos os índices. Já, né? Ó, todo mundo já recebeu. Aí agora eu Já. vou usar esse cara, tá vendo? Porque, veja, de enxofre nesta molécula, eu tenho quantos enxofres nessa molécula? 1. E nessa outra? 1 também. Muito bem. Então, do outro lado, eu tenho que ter quantos? 2. Muito bem, ó. Eu já tenho um nessa molécula e tenho quantos nessa molécula? 1. Pronto, então fecha com um. Aí, ó, balanceando. Já estava balanceada, beleza. Mas vocês viram que a gente tem que verificar do mesmo jeito. Preciso verificar igual. Vou botar mais outra, tá? E essa aqui sendo a última. Para a gente poder passar para fazer exercícios de fato. Vou botar essa aqui, ó, CH4 mais O2, tudo isso gerando CO. Eita, deixa eu botar mais um pouquinho. CO2 mais água. Inclusive, que tipo de reação é essa daqui? Que é com oxigênio resultando em CO2 e água. A gente já viu ela. Combustão. Combustão, perfeito, muito bem. Bora começar ali a balancear. Bora ver quantos átomos tu tem nesse cara e qual é o nome desse cara? CH4. Metano. Metano, muito bem, tem 5, perfeito. O oxigênio aqui tem quantos átomos? 2. 2. Esse outro, Amandinha? 3 átomos. 3. E o último, Amandinha? 3 também. Então vamos começar por quem, Amandinha? Pelo. Pelo metano, né? Que tem Era o que mais. tinha mais. Aí eu já boto quem ali de frente, Amandinha? Só para começar. Eu considero que é quanto? Bota 1. Muito bem. Aí eu tenho que ter quantos carbonos? Do outro lado? 1. Muito bem. Eu venho aqui, ó, e boto um aqui na frente, não é isso? E agora vamos olhar, analisar o número de hidrogênios. Quantos hidrogênios a gente tem aqui? Desse lado da 4. maninha? 4. Então, para ter 4, tem que botar quanto aqui na frente? 2. 2. Muito bem. Completou do outro lado. Então, vamos ver o número de oxigênios. Ó, nesta molécula aqui, tu tem quantos oxigênios? 2. E nesta outra? 2. Então, tu tem que ter quantas do outro lado? 4. 4. Para ter 4, tem que botar quanto aqui? 2. Pronto, muito bem. Aí, eu e a Amandinha juntos balanceamos a equação. Vendo? Amandinha, você viu isso aqui comigo ano passado? Eu não lembro. Não, não estive Não, contigo né? no passado. Não, né? Acho que tu participou só de uns aulões, não foi? Mas Foi. foram bem coisados, não foi? Volta agora. Massa. Gabi, tu viu isso aqui comigo ou tu viu isso em outro lugar? Tu lembra? Não lembro se Gabi viu comigo ano passado. Não vou me recordar, não. Tô meio ruim de memória. Ok, né? Massa, muito bem. Bora partir para resolver questões, de fato. Eu botei umas questões aqui, ó. Olha a primeira, Amanda, lê ela aqui pra gente, Amanda, essa questãozinha. A amônia NH3 é um composto químico que pode ser produzido pela reação entre os gases de nitrogênio e hidrogênio, conforme a reação não balanceada a seguir. Os coeficientes estequiométricos dos compostos apresentados na equação química são, respectivamente, Muito bem. Ou seja, ele só tá pedindo pra gente fazer o que aqui, gente?
Qual é o processo? Quem vai fazer? Balancear. Balancear. Muito bem. Bora balancear. Vai começar por quem aqui? Primeiro, segundo ou terceiro elemento? Terceiro. Perfeito. Bota já quem aqui na frente dele, no início, no começo. Um. Quantos nitrogênios tem que ter do outro lado? Olha, aqui eu já tenho quantos? 2. Então tem como. Não. Então vamos botar quanto? 2. Pronto, um 2. Quantos tem que ter do outro lado? 1. Isso, tá vendo? Ó? Perfeito. Agora, quantos hidrogênios tem aqui? Essa 6. molécula? 6. É para ter 6 aqui, tem que botar quanto? 3. Pronto. Então, qual é o valor de X, qual é o valor de Y, qual é o valor de Z, analisando aqui a equação? Cadê? 3, 2. Muito bem. Ó. Trevei de bola. Isso aqui foi uma reação de quê, gente? Que tipo de reação inorgânica é essa? Síntese. Síntese, perfeito. Isso aqui foi a síntese de quê? Tá Da? Muito bem. Beleza, tranquilo, feitozinha. Certo, viu? Aí vejam que esse assunto é importante, viu? O quanto antes. Vou para a próxima aqui. Olha agora essa daqui. Amandinha, lê aí pra gente, Amandinha. Para a reação de síntese da amônia, ao utilizar 10 gramas de nitrogênio reagindo com hidrogênio, formar 100 gramas do composto é produzida. Muito bem, ele quer a reação ele quer a reação de síntese da amônia. Perceba que aqui ele não passou a síntese da amônia, mas eu tenho que ter a capacidade de fazer. Aí a amônia, eu sei que é N2 junto com quem? H2, né? Muito bem. Aí isso tudo vai formar amônia. Qual é a fórmula da amônia? NH3. Muito bem. Tá balanceada? Não. Não. Aí começa por esse daqui. Bota o quem na frente? 2, muito bem. Porque aqui fica 1 e aqui fica, não é isso? 3. Pronto, depois que eu botei a reação, vocês vão perceber que várias questões da listinha, Amandinha, vai pedir para fazer a reação. Eu quero que vocês aprendam legal a fazer a reação. Depois que eu fiz a reação, aí o segundo passo é balancear. Depois que balanceou, o que é que eu gosto de fazer? De baixar o número de mols. O número de mols são esses números que a gente colocou aqui para balancear. São o que ele chamou aqui atrás, ó, de coeficientes estequiométricos, tá? Então eu baixo, eu coloco aqui, ó, que N2 é 1 mol, H2 são 3 mols e NH3 são 2 mols, ok? E aqui eu faço uma correspondência, ó, deste jeitinho aqui. Depois o que eu vou fazer é analisar o enunciado, Gabi, e ver quem foi citado e quem não foi, manda embora. Perceba que ele disse 10 gramas de nitrogênio. Então, o N2 foi citado, ele fica. Tá vendo? Ele quer saber no final qual é a massa em gramas do composto produzida. Qual foi o composto produzido? Foi o H2 ou foi a amônia? Muito bem, amônia. Então, o hidrogênio eu posso remover, tá? Pronto. E aqui ele deu, ó, dados que cada nitrogênio tem 14 gramas por mol. Então, isso aqui é a massa molar. E cada hidrogênio tem 1 grama por mol. Ok? Então, vamos lá. O primeiro composto que a gente tem aqui é o N2. Porra, o N2 é formado por quantos mols de nitrogênio? Por quantos átomos de nitrogênio? Olha ali, N2. Por 2. E cada nitrogênio tem quanto de massa? Muito bem, então fica 2 vezes 14 dá 28, tá vendo? Ó? Então, 28 gramas. Ou seja, esse cara ele usou 28 gramas de nitrogênio para formar, bora ver aqui o tanto de amônia. Amônia é o famoso NH3. Bora descobrir a massa da amônia.
A amônia ela é composta por um nitrogênio. Cada nitrogênio tem quanto de massa? 14. Mais quantos hidrogênios? 3. Cada hidrogênio, Amanda, tem quanto de massa? Então fica 3 vezes 1. Fica 14 mais 3 dá quanto, Amandinha? 17. Muito bem, tá vendo? Ó? Então, ó, Amandinha, significa que com 28 gramas de nitrogênio, esse cara ele conseguiu produzir 17 gramas de amônia. Tá certo? É isso aqui que significa. Então, ele foi e disse assim, ó, com 10 gramas de nitrogênio, ou seja, com 10 aqui, ó, ele vai conseguir quanto? Não sei, então eu chamo de X. Aqui é regra de 3. Faço meio pelos extremos, multiplico o cruzado. 28 vezes x dá 28x, igual a 10 vezes 17, 170. Deixa x de um lado da igualdade, eu fico com 170 dividido por 28. Simplifica por 2 em cima, simplifica por 2 embaixo. Gente, 170 por 2 fica metade de 150, metade de 70 é 35, vai dar 85, né, ó, em cima. Me corrijam se eu estiver errado, viu? Embaixo, metade de 28 é quanto? Metade de 28, 14. Muito bem, Gabi. Bora fazer aqui, ó. 85 dividido por 14. 14 vezes 1, 14. Vezes 2, 28. Vezes 3 dá 12, 42. Vezes 4 dá 56. Vezes 5 dá 70, 84. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Peraí, viu, gente? Deixa eu ver se tá tudo ok aqui, que eu acho que eu devo ter feito. Ah, foi isso, gente. Olha, eu já ia errando, ó. Desculpa, tá? Já ia induzindo vocês ao erro também. Porque, veja, eu não posso botar 17 gramas. Por quê? Porque 17 gramas, ela equivale a quantos mols da amônia? Ó, quantos mols que eu considerei aqui? Só um, né? E aqui na equação a gente tem quantos mols? 2. Então eu tenho que botar assim, ó. 2 vezes 17, né, ó? Perdão, viu? Ok? Aqui nesse caso ficaria 34, né, ó? Agora sim. Aí fica 28x igual a 340. Agora sim. X dá 340 sobre 28. Agora sim, ó. Dá para fazer, né? Bora simplificar por 2 em cima, por 2 embaixo. Metade de 300, 150. 150 mais 20, 170. Me corrijam se eu estiver errado. Embaixo 40, ou 14. Agora sim. 170 dividido por 14. Ó. Pronto, agora foi. Então fica 1, que dá 14. 17 menos 14 sobra 3. Desço o zero. 30. 30 vai dar 2, que vai ficar 2 vezes 14, 28. 30 menos 28 sobra 2. Vírgula aqui, 0. 1 de novo, que vai dar 14. Sobra 6. 1, 2, 3, 4. Então dá aproximadamente isso daqui, ó. 12,14 gramas. É o que ele vai precisar, ó. Pronto. Gente, muito difícil isso aqui? Ou tranquilo, gostosinho da gente fazer? É massinha, né, velho? Isso aqui? De boa, né, velho? Posso passar para a próxima aqui? Pode, né? Massa, ó. Essa daqui, ó. A combustão completa é um tipo de reação química que tem como produtos gás carbônico e água. Reagindo ao álcool etílico, que tem como fórmula C2H6O, e oxigênio, O2, na proporção em mols de 1:3, quantos mols de CO2 é produzido? Gente, reação de combustão. Eu já passei isso para vocês e a própria questão ensinou. Que é, você pega qualquer coisa e reage com oxigênio. Então, ó, Jéssica, é isso aqui, pô. Tu vai pegar o álcool etílico, que é a C2H6O, e vai reagir isso daqui com o oxigênio. O oxigênio é o O2.
Do outro lado tem que dar quem como produto? Quais são os produtos de uma combustão? CO2 e quem mais? Muito bem. E água. Perfeito, Gabizinho. Tá vendo, ó? Ei, vamos lá. Essa equação que eu botei aqui, ela tá balanceada, sim ou não? Tem número na frente? Não. Então, ó, nem pra gente ficar pensando, deixa eu ver se tá. Não, se não tá com o número na frente, não tá balanceada. Mas a outra lá atrás que a gente foi balancear, ó, eu precisei botar um. Sim, mas se não tinha um, não estava balanceado. Só está balanceado quando você tem o índice estequiométrico aqui na frente, tá vendo? Mesmo que seja um, ok? Então ela não está balanceada, tem que balancear. Qual desses é o mais complexo? Primeiro, segundo, terceiro ou quarto? Primeiro, segundo, terceiro ou quarto? Qual é o mais complexo? O primeiro. Primeiro. Muito bem. Então, Jéssica, bota aqui de frente já, para tentar. Pronto, muito bem. Aí eu vou ter quantos carbonos desse lado? 2. Então eu boto quanto aqui? 2. Muito bem. Aí o próximo vai ser o hidrogênio. Quantos hidrogênios a gente tem ali? 6. Então bota quanto em frente da água? 3. 3. Vamos lá. Completei desse lado todinho. Agora a gente precisa contar quantos oxigênios tem. Nesta molécula temos quantos oxigênios e nesta molécula temos quantos oxigênios? 4 e 3. Muito bem. Aí 4 mais 3 dá quanto? 7. E muito bem, então tem que ter 7. Bora lá. Nessa molécula a gente tem quantos oxigênios? 1. Aí para ficar com 7 faltam quantos? 6. Aí eu preciso botar quanto para esse aqui se tornar 6? 3. 3. Pronto, balanceou, tá vendo? Ó? Valeu, Jéssica. Você é 10, velho. Massa demais, Jéssica. Então, ó, balanceamos. Cara, cadê? Eu coloquei 7 sobre 2. Tá certo sim. Não, peraí. Se tu botar assim... Ô, Gabi, depende de se você tiver aqui, ó. Mas não, porque não pode por conta desse oxigênio, né? Desse primeiro, ó. Ele tá sozinho. Foi isso, não foi? Tu esse embolado. Então, é isso aqui, ó. Beleza. Então, ele colocou ali, ó. Ele disse assim, ele perguntou, quando você queimar, quantos mols de CO2 vão aparecer? Qual é a resposta? Olha para o CO2. Tá aqui. Quantos mols? Gente, quantos mols de CO2? 2, muito bem, porque isso aqui é o número de mols, ó. Então, pum, letra D de dado, velho. Ligastes? Próximo, ó. Com a intenção de realizar uma combustão completa, utilizando 161 gramas de álcool etílico para a produção de dióxido de carbono e água, que massa de oxigênio em gramas deve ser empregada? Dado tudo isso daqui. Então, ele disse que é uma reação de combustão completa. Combustão vai ser o elemento com quem, velho? O que vai garantir que é combustão? O elemento tem que reagir com quem para ser combustão? Oxigênio. Muito bem, perfeito, Jessiquinha. Oxigênio, ou seja, eu vou pegar o álcool etílico, que é o C2H6O, vou unir com oxigênio, aí de produto, Jéssica, eu vou ter quem? Numa reação de combustão. Gás carbônico e água. Muito bem, perfeito. Bora balancear, Jéssica, isso aqui? Diz aí quais são, por exemplo, qual é o índice desse primeiro, do segundo, do terceiro e do quarto? Desse primeiro, nós bota quem aqui na frente? Muito bem. Depois, vem para o CO2, bota quem aqui? 2, né? Aí depois aqui põe 3 e aqui põe 3 também, não é isso? Ó, deixa eu ver. 1, 3, 2, 2, 3. Isso, tá certo, muito bem. Massa, valeu. Então agora, ó, depois que eu fiz isso, eu baixo o número de mols, né? Aqui eu tenho 1 mol, aqui eu tenho 3 mols, aqui eu tenho 2 mols,
e aqui eu tenho 3 mols. Mas calma que não vai ficar todo mundo, não. Ele disse a combustão completa de álcool etílico. Álcool etílico é o primeiro, então o primeiro foi citado, ele fica. Certo? Aí ele pergunta, que massa de oxigênio deve ser empregada? O oxigênio foi citado. Os outros foram citados, mas não são importantes para a gente, tá? Então vai ficar isso aqui, ó. 1 mol deste cara vai reagir com 3 mols de oxigênio. Então agora a gente tem que saber, ó, ele quer saber em massa, pô. Então eu venho aqui e pego a massa de cada um deles. O primeiro é o álcool etílico, C2H6O. Vamos lá. Gente, nós temos 2 carbonos. Cada carbono tem quantas gramas? Olha, a questão sempre vai dar, viu? Quando não der, tem que ir aonde? Tem que buscar aonde? Quando não der? Vai buscar lá na tabela periódica, né? Vamos lá. Cada carbono, gente, tem quanto de massa? Rapidinho, já está acabando nossa aula. 2 minutinhos. 16 gramas. Muito bem, perfeito. Então fica 2 vezes 16. Meu Deus, parece eu de vez em quando, quando eu vou salvar a mãe. Do Sá, pelo amor de medo. Mas nós temos Mas 6... era um sapo muito grande, até eu fiquei com medo. Eita, pega. Aqui em casa, quem tira muito com vacina é a Aline também. A Aline tem medo, não, velho. Ela não é corajosa pra porra. Ó, vamos lá. Jessiquinha, a gente tem 6 hidrogênios. Cada hidrogênio tem quanto de massa? 1. Então fica 6 vezes 1. Mas eu tenho um oxigênio. Quanto grama tem cada... Eita, é 12? Perdão, verdade, Letícia. Ah, 12, eu falei errado. né? Aí, muito bem. Aí agora sim, Agora 16. é 16 mesmo. Perfeito. Então fica 2 vezes 12 dá quanto? 24. Pronto, 6 vezes 1, 6 6. e 16. 24 mais 6, 30. 30 mais 16. 46. Muito bem, e só é 1 mol, então 1 mol dá exatamente 46 gramas. Então 46 gramas dessa criatura vão reagir, aí vou fazer agora a segunda massa, que é o do O2. Bora lá. Cada oxigênio tem quanto de massa? 16. E eu tenho 2, então fica 2 vezes 16, só que dá 32 gramas, né? Ó. Então vai reagir, mas cada um tem 32. Na nossa receita ali, a gente tem quantos mols de oxigênio? Muito bem, fica 3 vezes 32, que dá 96 gramas. Beleza, ele está usando quanto de álcool etílico? 100 e... Muito bem, então 161 gramas. Vou restar em quanto? X. Meu pelos extremos. 46x igual a 161 vezes 96. Façam aí, me digam quanto é que dá o X. Depois dessa, já libero vocês, tá? E já vou liberar a primeira lista agora para vocês já irem praticando, viu? Não deixem para praticar depois, não deixem para ficar em cima da hora. Ainda tem muita coisa para a gente ver. De estéquio. Mas, gente, também não vou me prender muito em físico-química, não, viu? A partir das próximas aulas eu vou tentar ministrar um pouquinho mais rápido e aí a galera que for sentir mais dificuldade vai reassistindo as aulas quando precisar. Quanto deu, Gabi, aqui? Quanto deu, Jéssica? Lembrem-se que não vai fazer multiplicação imensa não, viu, gente? Ó, Tudo deu 336. Tipo, muito bem, somando, perfeito. já fazendo tudo. Massa, Jessiquinha. Letra D. Ok? E quando forem fazer, ó, né, fazer essa multiplicação toda, não. É mandar o 46 para baixo e simplificar, ó. Simplifica por 2. Metade de 90 é 45. Metade de 6, 13. 45 mais 3, 48. 46 vai ficar 23. Aí agora sim eu vou fazendo. Que aí fica melhor de dividir, ok? Mas letra D. Gente, estão liberados. Vou liberar a listinha agora. Vão querer que eu mande esse slide? Ainda tem algumas questões para a gente fazer. Mas vão querer que eu mande o slide? Pronto, vou mandar, gente. Cheire e até a